A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 212º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, chegamos ao final da leitura no livro do profeta Isaías. Trago para meditação e reflexão os capítulos 64, 65 e 66. A inspiração do dia. Deus responde com misericórdia e consumação gloriosa. No capítulo 64, destaco os versículos 1 a 4. Ó, se fendesse os céus e descesses. Como representante do povo de Deus, Isaías roga ao Senhor para que intervenha no mundo, derrote os seus inimigos e livre a todos com os que invoquem. Os crentes do Novo Testamento devem fazer diariamente essa oração. No versículo 4, destaco que trabalhe para aquele que nele espera. Deus promete que fará grandes coisas por aqueles que nele esperam. Ele pode intervir nos eventos da história da humanidade de tal maneira que leve a pessoa a executarem a sua vontade. No capítulo 65, destaco os versículos 1 a 7. Fui buscando pelos que não perguntavam por mim. Nestes versículos, Deus responde à oração de Isaías mediante uma descrição do seu apelo contínuo à nação rebelde, para que ela retorne a ele. Por causa da iniquidade dos israelitas, Deus lhe retribuiria com castigo, sofrido em grande parte pela invasão assíria e pelo cativeiro babilônico. No versículo 8 destaco mosto. Esta palavra hebraica geralmente se refere ao produto não fermentado da videira. Note-se que este tipo de vinho é que Deus diz ser uma bênção. No versículo 9 destaco: produzirei descendência a Jacó. Embora Deus julgasse a Israel, ele também salvaria um remanescente de crentes verdadeiros que voltariam à sua terra e então levaria o efeito à sua missão redentora no mundo. Desfrutariam da sua alegria e bênção. No versículo 17 a 25, destaco: crie os céus novos e nova terra. Esta profecia prediz o futuro reino de Deus na terra. Isaías fala a um tempo da era, da eternidade em que o pecado e a morte já não existirão, e da era messiânica, isto é, o reino milenial, que antecede. Note que o versículo 18 começa com um enfático adversativo. Haverá, na verdade, novos céus e nova terra, mas Deus também tem planos para Jerusalém do reino milenial de Cristo. No versículo 20 destaco: não haverá mais nela criança de poucos dias. A morte existirá no reino milenar, mas a duração da vida humana será muito mais longa do que agora. Uma pessoa de 100 anos de idade será considerada jovem, e morrer antes dessa idade será considerado uma maldição. No versículo 24 destaco: antes que clamem, eu responderei. O povo de Deus já não terá que perseverar em oração por necessidades diárias. O Senhor atenderá às suas orações sem demora. No versículo 25 destaco: o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. Paz e segurança caracterizarão o reino messiânico. Animais, antes selvagens, se tornarão mansos, e a harmonia perfeita existirá entre eles. E por fim, o capítulo 66 destaca o versículo 2. Eis para quem olharei. Deus não se impressiona com o esplendor de um edifício que o ser humano levanta para ele, mas realmente se deleita com aqueles que são humildes de espírito, que reconhecem que dependem sempre da sua ajuda e da sua graça,
e que procuram observar de todo o coração a sua palavra. No versículo 3 destaco aquele que mata um boi. Aqueles que adoram a Deus e ao mesmo tempo continuam a viver como querem e não de acordo com a sua palavra, são uma abominação para ele. Tais pessoas terão uma retribuição severa da parte do Senhor. Dos versículos 7 a 14 destaco deu à luz. Isaías prevê o renascimento de Israel como o povo de Deus durante o reino messiânico. O nascimento será singularmente rápido e trará alegria e prosperidade. Dos versículos 10 a 14 destaco: regozijai-vos com Jerusalém. Jerusalém é comparada como uma mãe que alimenta seus filhos e cuida deles. Jerusalém terá paz e será um consolo para todos os quantos amarem a Deus, inclusive os gentios que vierem a ela. No versículo 15 destaca: o Senhor virá em fogo. Quando Deus estabelecer Jerusalém e o reino messiânico, ele também virá com juízo contra os seus inimigos. Dos versículos 18 a 21, destaco: ajuntarei todas as nações e línguas. Crentes de todas as nações serão reunidos em Jerusalém para verem a glória de Deus. A seguir serão enviados às nações a fim de trazerem ao Senhor, ao Deus de Israel, os judeus remanescentes. Isto ocorrerá no fim dos tempos, conforme o versículo 20. Dos versículos 22 a 24 e último, os céus novos e a nova terra. No fim da história, isto é, no fim do reino messiânico, Deus criará os céus novos e a terra nova. Todos os salvos estarão com o Senhor para sempre, ao passo que os que lhe foram rebeldes e a sua palavra irão para o inferno eterno. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.